Olá, galera, beleza? 6 de maio de 2020, lá vamos nós novamente falarmos sobre a atualidade, política e economia do nosso país, beleza? E como a gente está falando de atualidades, a gente não pode deixar de falar do Covid-19, não é isso? Os números no Brasil eles já chegam a ser extremamente preocupantes, afinal de contas, nós estamos com a mortandade de 600 pessoas em média por dia, né? Ou seja, nós a cada 2 dias chegamos à beira dos 1.200 mortos e já estamos beirando 9.000 pessoas mortas, né? Ou seja, são 9.000 famílias destruídas por uma doença que chegou como um vento na nossa sociedade e transformou completamente, né? Então, como eu costumo dizer, para quem está sofrendo com a economia, né, sendo destruída por esse vírus, também pior ainda quem está ainda perdendo entes queridos nessa situação, né? Muito triste. Mas o que eu quero também falar com vocês é o seguinte: devido a esse aumento de número de mortes e a possibilidade do pico estar se aproximando, né, alguns pesquisadores, alguns estrategistas, alguns matemáticos, eles estão fazendo aí a avaliação da curva, sendo que o Brasil, pelo seu gigantismo, não tem como ter uma curva homogênea, né, então a curva vai mudar, caminhar de forma diferente de lugar para lugar. O fato é que muitos concordam que estamos chegando no momento de extrema preocupação. Preocupação não só pelo aumento significativo do número de contaminados, do número de mortes, mas também pela capacidade dos hospitais em conseguir colocar essas pessoas para dentro, né? Em algumas cidades está beirando ali 50%, 60%, algumas um pouco menos, outra já beirando quase a 100% de ocupação dos quartos. E isso, né, esse famoso colapso é que traz muita preocupação e que os governantes tentam evitar a todo custo, porque imagine vocês que estamos beirando a possibilidade de, em várias cidades do Brasil, as pessoas estarem doentes e não ter um quarto para ela, não ter um respirador, e essa pessoa sofrer os danos dentro de casa ou no meio da rua, né? Então, realmente é muito preocupante. O que é que os governantes têm feito, apesar, é bom que se diga isso, da crítica de vários segmentos? Ora, a única coisa que nós sabemos, cientificamente comprovado, que evita o contágio do coronavírus, do Covid-19, né, dessa doença, é a higienização das mãos e o distanciamento social. Bem, aí vem um questionamento. O isolamento social foi proposto e várias lojas foram fechadas para ajudar esse isolamento. Tá dando certo? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o fato é que em algumas áreas muitas pessoas elas relaxaram a ida às ruas. E isso tem causado um aumento dos números, o que vem preocupando os governos que vão instituir uma medida mais radical, que é o lockdown, que é a ideia de que as pessoas vão ficar em casa obrigatoriamente, não mais como vem sendo que quem puder fica em casa, quem não pode sai, vai nas ruas, vai fazer uma compra, vai passear. Agora não. Agora, com o lockdown, essa medida obriga as pessoas a ficarem em casa e sair somente em casos de extrema necessidade, como ir ao mercado ou em uma farmácia. Como o governo vai fazer isso? Bem, aqui especificamente em Salvador, o prefeito e o governador eles têm se reunido para estabelecer o lockdown total na cidade de Salvador. Mas por uma questão de estratégia, o prefeito vai começar em doses homeopáticas, selecionando alguns bairros em que a circulação de pessoas tem sim se tornado intensa. Vamos logo dizer que são áreas periféricas. Nas áreas periféricas, o isolamento ele tem sido quase que nulo, infelizmente. Né? Com o lockdown, a tendência é que obrigue as pessoas a ficarem em casa, não ficarem nas ruas, ok? É uma medida extrema, é uma medida radical, é uma medida que busca, passando por cima de direitos, né, garantias, mas que vai obrigar as pessoas a ficarem em casa. Como eu disse para vocês, tem muita gente que critica isso. O comércio, que em parte estava aberto a alguns segmentos, eles vão fechar e somente serviços essenciais poderão ser abertos. Né? A tendência é que isso ocorra e que o Estado radicalize em cima da população. Para a economia é uma catástrofe. Né? Se tinha alguma empresa, alguma coisa que ainda estava tentando sobreviver, se recuperar, talvez ela possa vir a ser fechada novamente. E é muito triste, né? Desemprego, é o pequeno empresário com a mão na cabeça, é pessoas fazendo acordos aí para diminuição de salário e carga horária. É uma tragédia econômica sem precedentes, a gente não esconde disso, né? E eu acho que não é interesse de ninguém. Eu acho que não é interesse de ninguém.
beleza? Mas essa decisão do lockdown, né, de proibição das pessoas tomarem banho de mar, etc e tal, esses decretos, eles ganharam embasamento hoje do STF. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele garantiu que estados e municípios têm direito a estabelecer legislação, né, não legislação, mas decretos que proíbam ou isolem pessoas de circular em determinadas áreas. Afinal de contas, como são entes da federação, eles têm uma certa autonomia. Lógico que esses decretos, eles não podem ultrapassar os limites constitucionais, né? O STF deixa isso bem claro. É lógico também que em algumas situações há choque há conflitos de princípios. O princípio de ir e vir se choca com o princípio da vida, de evitar que a contaminação se prolongue, né? Então, esses choques existem, né? Mas os decretos, eles estão legalizados pela Constituição e o STF garantiu isso, né? Que os estados e municípios têm esse poder de legislar em determinadas situações a partir a partir dos decretos. É lógico que eu já fiz até um vídeo recente que me deixava preocupado e me deixa ainda quando o Estado tem superpoderes. E aí eu citei uma senhora que estava no parque e que foi rechaçada pela guarda municipal, foi algemada e retirada do parque, achei aquilo ali extremamente agressivo, como também um senhor dono de um lava-jato que foi enforcado por um guarda também municipal, do interior de São Paulo, e chegou a desmaiar, né? Então essas loucuras, essas pirações do direito tá acontecendo, com muita tristeza, por exemplo, que há um certo ar de irracionalidade, né? As pessoas estão meio que um psicólogo abalado. Hoje, por exemplo, aqui em Salvador, uma senhora espirrou no ônibus sem máscara e foi agredida covardemente. Ela foi expulsa do ônibus a chutes, né, e pontapés, uma coisa absurda que me deixou extremamente chocado, né? Foi muito desastroso ver isso. Bem, o presidente do STF hoje, o Toffoli, ele veio em cadeia, né, nacional, não assim com pronunciamento como o presidente faz em todas as televisões, mas ele se pronunciou em relação ao ataque do presidente à imprensa, né, ontem. Né, o Toffoli veio, falou palavras que garantiam uma certa segurança na ideia de que não haverá nenhum tipo de golpe, a democracia é que resolve seus problemas dentro da própria democracia, e falou palavras que eram esperadas que ele falasse, né, para tentar apaziguar, né, a situação desse conflito de poderes que tem existido no Brasil. Bem, o governo Bolsonaro, no dia de hoje, ele vem se preparando, né, para os conflitos causados pela saída do Moro do Ministério, e agora com essa acusação de que ele busca intervir na Polícia Federal, ou buscava intervir, ou quer a intervenção na Polícia Federal. Então ele terá aí pela frente o depoimento de algum dos seus ministros, né, ministros importantes, terá o depoimento da Carla Zambelli, e terá que mostrar um vídeo de uma reunião dele, o Moro, o Heleno, no qual o Moro alega que naquela reunião o Bolsonaro já o pressionava para intervir na Polícia Federal. Então, são situações jurídicas que vão sacudir essa semana ainda, né? O Bolsonaro hoje, eu acompanhei o Bolsonaro nas redes sociais hoje e percebi o discurso dele mais ameno naquele curralzinho ali onde ficam a imprensa e os seus seguidores, os seus, né, fãs. E eu percebi que ele chegou para a imprensa hoje, falou 15 minutos, sim, num tom muito mais ameno, muito mais tranquilo do que nos dias anteriores, né? Fez um pronunciamento meio que, por que vocês me perseguem tanto? Por que a imprensa não fala a realidade? Meio que tentando ali acalmar a situação, né? Eu achei positivo, né? Achei positivo, acho que essa relação ela tem que ser apaziguada mesmo. Nós precisamos de momentos mais amenos, principalmente devido a toda essa situação da pandemia do Covid-19, né? Bem, o Lula hoje, né, foi noticiário também. O Lula hoje tentou ali pegar uma ponga nessa coisa da disputa do Moro com o Bolsonaro, mas o TRF4 julgou, né, não aderiu, não aceitou a defesa, os argumentos da defesa de Lula, e manteve a condenação com relação ao sítio de Atibaia por 17 anos, né? Então, mais uma vez, o Lula tem uma derrota na justiça, e isso ajudou a implementar o dia de hoje
também no na nossa política que não para, não é verdade? Bem, as redes sociais do Bolsonaro hoje mostrou também uma campanha, né, com a Força Aérea Brasileira de dar marmitas aos caminhoneiros, né, por causa do fechamento de várias lanchonetes e restaurantes à beira da estrada, devido à situação do coronavírus. Então ele postou isso lá, postou coisas mais amenas. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Eu acho que a gente tem que apaziguar um pouquinho, se acalmar, né, para que a gente evite mais problemas, e problemas desnecessários, tanto para o governo como para o país, para a economia, não é isso? Bem, é isso aí por hoje. Meu nome é André Moraes. Assistam, né, o canal, curtam, ative lá o sininho e dê essa força aí, beleza? Um abraço a todos e vamos que vamos.